O detetive Carlos Ramos havia enfrentado muitos desafios ao longo de sua carreira na Polícia Civil, já estava completando 30 anos na carreira de agente policial, muitos desses anos atuando na divisão de homicídios, mas nada o prepararia para o caso que mudaria sua vida para sempre. Era uma noite fria e chuvosa quando ele foi chamado para investigar um assassinato que abalaria o mundo do futebol e da corrupção. O crime ocorreu no luxuoso apartamento, próximo à churrascaria Prazeres da Carne, muito conhecida por sua clientela de jogadores e empresários ligados ao esporte. Um dos jogadores de futebol mais importantes do país, Roberto Bola Muxa Silva, que também era suspeito de envolvimento com a máfia das apostas, foi encontrado sem vida. Ramos chegou à cena do crime e se deparou com um cenário perturbador. O corpo de Roberto estava estendido no chão, com um tiro na cabeça e as calças arriadas. As paredes estavam manchadas de sangue, e o apartamento estava revirado. Enquanto Ramos e sua equipe, compostas por um delegado e um papiloscopista falastrão chamado Davi, o incendiário, começavam a coletar evidências, ficou claro que havia muito mais do que aparentava à primeira vista. A investigação revelou que Roberto não era apenas um jogador talentoso, mas também um membro ativo de uma máfia das apostas que manipulava resultados de jogos para enriquecer ainda mais. Ele estava sendo chantageado pelo influente deputado, Rodrigo Mendes, que liderava o esquema corrupto. O detetive Ramos percebeu que o assassinato de Roberto estava diretamente ligado à sua tentativa de romper os laços com a máfia das apostas e expor o deputado corrupto. Evidências, como uma impressão digital do deputado na cena do crime, coletada por Davi, o não queimado, sugeriam que Rodrigo Mendes estava disposto a tudo para manter seu esquema ilegal funcionando e tinha eliminado Roberto para evitar a revelação de seus segredos sujos. Conforme a investigação avançava, Ramos e sua equipe se deparavam com uma teia de corrupção que se estendia por todo o país. Descobriram que políticos, empresários e até mesmo outros jogadores de futebol estavam envolvidos na máfia das apostas, tornando o caso ainda mais perigoso e complexo. Ramos estava determinado a levar Rodrigo Mendes à justiça e desmantelar a máfia das apostas, não importando quais obstáculos surgissem em seu caminho. Ele sabia que sua vida estava em risco, mas sua dedicação à verdade e à justiça o impelia a continuar. Conforme a investigação se desenrolava, Ramos e sua equipe descobriram outras evidências cruciais que ligavam Rodrigo Mendes aos crimes, incluindo gravações de áudio e mensagens de texto que provavam seu envolvimento na máfia das apostas. Apostas como o número de escanteios e de cartões vermelhos fizeram muitos jogadores e o próprio deputado multiplicarem sua fortuna em milhões de reais, evidenciando ainda mais esse enriquecimento ilícito. Com essas provas em mãos, eles denunciaram e o inquérito foi aceito pelo Ministério Público, o que acabou resultando na prisão do deputado corrupto, desencadeando uma série de prisões que abalariam as estruturas do poder no país e do futebol profissional. No tribunal, Rodrigo Mendes tentou negar todas as acusações, mas as provas eram avassaladoras. Ele acabou sendo condenado por assassinato, extorsão, suborno e uma série de outros crimes relacionados à corrupção no mundo do futebol. A prisão de Rodrigo Mendes marcou o início de uma profunda transformação no país, à medida que a corrupção era exposta e combatida de maneira mais eficaz. O detetive Ramos tornou-se um herói nacional, reconhecido por sua bravura e determinação em levar os corruptos à justiça, tendo desencadeado uma grande operação federal, conhecida como Operação Chuteira Violada. No entanto, a batalha contra a corrupção nunca termina completamente, e Ramos continuou a trabalhar incansavelmente para limpar o país de suas garras sujas. Sua história de coragem e perseverança inspirou muitos a se unirem à luta contra a corrupção, mesmo sabendo que, no futuro, esses mesmos corruptos que estão sendo condenados, podem voltar ao poder e reverter toda a situação, pois é difícil confrontar o sistema político e o Estado opressor.